Em fevereiro de 2015, o Cartoon Network anunciava um dos mais surpreendentes crossovers de todos os tempos. Acredito que a maioria dos fãs, seja de Steven Universo ou de Titio Avô, sei lá se existe fã de Titio Avô, mas beleza, já foi, devem lembrar. Porém, quem apenas ligava a TV e assistia o Cartoon Network para passar o tempo só, talvez nem queira se lembrar que isso existiu. Say Uncle, ou Diga Tio, foi produzido como o quarto, mas é o terceiro episódio da segunda temporada de Steven Universo. Apesar de, cronologicamente, segundo um dos produtores de Steven Universo, os eventos ocorrerem ao final da primeira temporada, entre os episódios O Clube da Camiseta e Uma História para Steven. Um crossover um tanto quanto inexplicável desde onde saiu a ideia até quando foi exibido, por ter dois desenhos com tons completamente diferentes, tipo, a única coisa em comum é que são desenhos animados e que são coloridos. Se tiver mais alguma coisa, me avisem. Se eu fosse resumir em algumas palavras, eu diria que é aquele tipo de meme que você precisa estar completamente drogado para entender de onde saiu. Mas ok, eu vou tentar explicar mais sobre coisas por trás desse episódio depois. E ninguém precisa entender se não quiser. Apenas apreciem. Nesse episódio, o Steven quer ativar seu escudo, porém não obtém êxito nas suas tentativas. Então, conhecido em seu desenho animado por ajudar crianças a resolver problemas, o Titio Avô surge de uma forma um tanto exibicionista demais, deixando o Steven surpreso e animado, que chega até a perguntar: como é que isso é possível? Não te preocupe, isso aqui não é pra valer. Bom, essa resposta inicial do Titio Avô deixa claro que o episódio não é canônico, embora outro produtor de Steven tenha feito uns tweets na época dizendo que esse episódio era sim canônico, e que o Steve Pizza e o Steven deveriam mudar permanentemente de desenho animado após este episódio. Mas depois ele confirmou que tudo isso era uma piada do Dia da Mentira. Além que depois do Titio Avô disparar sua cabeça de um canhão, vemos April Fools no céu. Bom, ele afunda um navio que Lars e Sage estão, no qual é um trocadilho em que chamam um relacionamento de Lars e Sage como navio dentro do fandom. Não sei porquê, eu não entendo nada desse desenho, então melhor não falar nada. Bom, após ele afundar o navio sem necessidade alguma, eles conversam sobre o problema do Steven, e ele examina um pouco antes de apresentar diversas soluções bizarras, após dizer que o escudo do Steven só aparece quando ele precisa se proteger. Tem que polir ela pelo menos 2 vezes por ano. Bom, isso daqui é muito curioso, afinal, quartzos não precisam ser polidos, mas diamantes sim são aconselhados a serem polidos 2 vezes por ano. E ainda dizem que esse episódio não é importante. Vemos até um flashback do primeiro episódio onde ele diz que estava presente nesse dia, em que o Steven ativou seu escudo pela primeira vez. Então, após diversas tentativas de assassinato contra o Steven, a Pérola aparece perguntando sobre ele a Ametista, que está observando. Ametista, por acaso você viu o Steven hoje? Vi, ele tá lá com aquele cara estranho. Acho que ele quer pulverizar o Steven. O quê? Bom, em nenhuma das vezes, o Steven consegue ativar seu escudo, então o Titio Avô é apresentado às gens, que parecem não entender muito bem a situação. Titio, avô? Então isso faz dele o irmão do Greg e o pai também? Compreensível. Após uma exibição detalhadamente aleatória de quem é o Titio Avô, as gens entendem que ele é uma ameaça super poderosa. Ei, o que vocês estão falando aí? Estão formando um clube secreto? Posso entrar também? Após escaparem usando um furo no roteiro, eles vão para o trailer do Titio Avô, onde cabem umas 40 ou 50 vans apenas. Dá pra colocar 1 milhão de vans aqui. Na verdade, cabem umas 40 ou 50 vans. Tá vendo? O Steven conhece um Steve, o personagem insuportável. Eu odiava ele.
e os outros amigos do titio-avô. O Sr. Gus, que chega até a mencionar o multiverso dos desenhos animados, Tenho total conhecimento de todos os seres mágicos de todos os universos. Eu sei tudo sobre as Crystal Gems. mostra ser muito fã de Steven Universo, onde ele até desenha sua Gem Sona, e parece já entender que os poderes do Steven variam de acordo com suas emoções, e sabe de forma simples como o Steven pode ativar seu escudo. Mas não pode dizer, pois foi interrompido pelo insuportável Pizza. Então eles voltam para a praia enquanto as gems estão perdidas no furo do roteiro, e a Pérola enlouquecendo completamente. Aliás, eu adorei como a Pérola tava nesse episódio. E aqui minha parte preferida, onde o Steve aparece vestido de Steven, e a Ametista faz um favor ao mundo dos desenhos. Ah, legal! Oh, peraí! Pizza! Não come Steve Pizza! Então a Garnet rompe o furo no roteiro e, em um café muito especial na praia, o titio-avô lamenta e se desculpa por não poder ajudar o Steven, enquanto as gems partem pra cima dele verbalmente, pra deixar ele mais triste do que já tá, e fisicamente também, claro, obrigando o Steven a intervir e finalmente ele consegue ativar seu escudo. Depois disso, ele usa o quase invencível poder do diálogo e explica as gems para não atacar a quem elas não entendem. Então elas ficam emocionadas, concordam e pedem desculpas. O titio-avô se despede e risca o Steven da lista de crianças que precisam de ajuda. E nela, vemos diversos personagens de outros desenhos animados, mas ainda faltou um. Cara, ainda bem que não teve esse crossover. Eu e umas milhões de pessoas com certeza não iríamos querer assistir. Enfim, o Steve Pizza é homenageado na última cena. Fico muito triste com essa notícia. E assim o episódio acaba. Em carinhosa homenagem a Steve Pizza. Bom, falando mais da produção, o episódio foi a ideia da criadora da série, Rebecca Sugar, e foi como uma forma de amenizar as críticas, que chegavam a ser abusivas, que titio-avô recebeu desde sua estreia, o que, obviamente, afetou a confiança de muitos membros da produção do desenho animado. Não sei se funcionou muito bem. O episódio teve sua estreia no dia 2 de abril de 2015 nos Estados Unidos, e apesar de ter muitos espectadores, não foi tão bem recebido. Quando lembrado, o episódio é criticado até hoje pelos diversos motivos que eu citei no começo, das séries não terem nada a ver uma com a outra, esse ser diferente de quase todos os episódios de Steven Universo, e principalmente apenas por ter o titio-avô. Enfim, a maioria desses críticos nem assistiu o episódio para saber se foi bom ou não, já quem assistiu até consegue mudar de ideia. O episódio tem essa nota no IMDb, e é a segunda mais baixa do desenho animado, ficando à frente apenas do enganador e sem graça Rocknaldo. Não sei se é pra tudo isso, mas ok, a mídia não se calou. Esse episódio é o que mais tem referências em Steven Universo. Além dos diversos nomes na lista do titio-avô, também temos referência a Super Smash Bros. A forma como o titio-avô chega é uma referência à pintura do italiano Sandro Botticelli, chamada O Nascimento de Vênus. O titio-avô se vestindo de Robin Hood, o barco afundando podendo ser também uma referência a Titanic, as abelhas que já apareceram em outro episódio de Steven Universo, sendo muito parecidas com um Pokémon chamado Beedrill, as gems quando estão prestes a destruir o titio-avô dizendo "acabem com ele", que é uma referência a Mortal Kombat, quando a vida do oponente está baixa e o jogador vai aplicar o golpe final. A fala do titio-avô sobre não olhar com olhos de ódio, ou olhos sem nuvem de ódio, na versão original, que pode ser uma referência a Mononoke Hime, do estúdio Gilby, ou sei lá como se pronuncia, no qual uma frase parecida foi dita no filme. Além dessa cena que é uma própria referência ao desenho do titio-avô. E o título do episódio, que é o mesmo de um episódio das Meninas Superpoderosas. Pois é, muitas referências. Por fim, falando de alguns erros, após a Ametista invocar seu chicote, a gem dela continua brilhando sem motivo nenhum. Antes do Sr. Gus entrar na sala no trailer, vemos um sofá e outras coisas lá no fundo, mas depois que o Sr. Gus aparece, o fundo é trocado completamente, e eu duvido que isso tenha sido intencional. Sinceramente, eu achei bem bizarro.
Nunca tinha visto trocar tantas coisas assim de uma vez só, de uma cena pra outra. Mas ok, deve ocorrer pelo trailer no desenho do titio avô sempre mudar também. A Ametista está com o óculos do Steve Pizza, antes da Garnet quebrar o furo no roteiro. Aí o óculos some e depois reaparece de novo. Mas ela pode ter guardado na roupa ou sei lá, talvez nem seja um erro. Bom, acho que é isso, espero que tenham gostado da análise, pois eu sempre quis falar desse episódio. Acho que desde quando eu vi pela primeira vez. Pois é, demorou um pouco, mas saiu. É isso, valeu.